Rapaziada, queria começar por dizer aqui duas ou três coisas que vos vão agradar bastante, vos vão agradar de sobremaneira. A primeira é que a gente vai avançar para o site. Nós tínhamos deixado aí uma sugestão hoje no site que nós temos. Nós vamos ter um site com mais condições a partir da próxima segunda-feira. Um site nos quais vão ser exibidos todos os vossos poemas. Todos os vossos poemas. Vai ter uma galeria para os poemas todos que vocês mandaram e os que vão mandar. Vamos ter uma galeria com fotos, com as fotos que vocês mandarem para o nosso grande site do Rapaziada 1906. E qualquer conteúdo visual útil que vocês mandem para nós, a gente vai publicar no nosso site do Rapaziada 1906. Vamos ter a questão da votação dos cascóis. Vai passar lá para o site também a partir de segunda-feira e a votação vai se estender até dia 19. Hoje temos aqui mais umas artes para mostrar à rapaziada, mas informamos que a votação vai se estender até ao dia 19. Portanto, continuem a mandar. Hoje temos aqui mais uns para mostrar e depois nós vamos expor todos na segunda e vocês votam. Vamos expor aqueles 5 que ficarem, que a gente aqui entre nós achar que são os mais bacanos, quer do modelo Rapaziada 1906, quer do modelo anti-lampião. E então, a partir de segunda, estará tudo disponível no site, que eu depois vou pôr aí o link do site para vocês todos irem lá. Esse site que está aí, continuem a ir, é o site provisório até segunda-feira, mas vai ser toda a informação vai ser migrada para o tal novo site que nós criámos. A gente tinha colocado aí uma votação a perguntar à rapaziada se a rapaziada estava de acordo com o site e se estaria disposta a contribuir para a gente pagar aqueles 50 euros de servidor. Ok, o que eu tenho para dizer é que a gente já não precisa do dinheiro da rapaziada, agradecemos imenso, mas houve uma rapaziada que está por trás de nós que disse assim: epá, a gente paga isso, caga nisso, a gente depois a rapaziada compra os cascóis e não sei o quê, e a gente vai por aí fora e vamos fazer a cena, mas agora para o site a gente não precisa estar a pedir dinheiro nenhum a ninguém. Então assim, ficam a saber, não é preciso dinheiro nenhum, o site vai arrancar. Agradecemos à rapaziada que votou aí, a votação está 93% a favor do site, neste momento o resultado, 7% que achavam que deve continuar esse. Pronto, ficam a saber que ainda bem que participaram, mas a situação está dessa maneira como eu vos disse. Nós estamos a pensar também a partir de segunda-feira, por causa dos ataques da lampionagem, como viram no último direto, tivemos um ataque que foi 10 minutos depois do direto, eles deitaram o direto abaixo, ou seja, os comentários que eles tinham lá estado a pôr, eles próprios destruíram os comentários deles, o que me poupou trabalho, foi ótimo. Mas, como nós, a rapaziada está mais unida que nunca, houve logo alguém que salvou o direto, mandou para mim, e a gente logo de imediato pôs, através do Vimeo, YouTube e essa porcaria toda cá aí, que a gente vai atacar isso tudo. Vamos ter todas essas plataformas de distribuição de vídeos e de visualização, a gente vai estar em todo lado. A rapaziada 1906 vai atacar toda a internet e o nosso combate vai ser também pela internet. Um combate não só real, não só no campo, como também aqui neste mundo virtual da internet. E então a guerra não terá tréguas, será uma guerra em todas as dimensões. É isto que a gente tem para dizer aqui, a rapaziada. Rapaziada, começando a mostrar os cascóis, mais alguns que vocês mandaram hoje, eu queria aqui dizer o seguinte. Houve ontem alguém que perguntou se havia algum modelo que podia ser utilizado. Epá, entra num site, eu vou fazer aqui publicidade a uma empresa, que é a Loja dos Adeptos. Se tu entrares no site, eles têm lá um formato de um cascol, tu podes pegar naquele formato e poderes lá montar o teu cascol. Lembrando que o cascol será de poliéster, frente e verso, 2 faces. O tamanho do cascol é de 120 cm por 16 cm. E pronto, aqui fica. E agora vamos passar aqui a mostrar em primeiro lugar algumas artes que nos foram enviadas. Rapaziada, vão se juntando aí, isto hoje ainda está calmo. Eu estou, como eu já vos disse, eu vou para Budapeste, ainda hoje.
vou estar fora, eu só vou voltar na sexta-feira. Eu espero voltar na sexta-feira com boas notícias. Como eu disse em diretos anteriores, se eu amanhã apanhar uma grande arramada, eu faço um direto surpresa. Se eu não fizer o direto surpresa é porque eu não me embabadei. E então, pronto, já ficam a saber se eu vou beber ou não. Por falar nisso, espera aí que eu não posso mostrar a marca. Eu acho que foi por isso que eles ontem deitaram isto abaixo. Ou não? Então, rapaziada, espero que tenham gostado da notícia de todas as fotos, todos os poemas que vocês mandarem vão estar no site. Se vocês quiserem que o vosso nome apareça, o vosso nome aparece. Se não quiserem, não aparece. Mas ficam à vontade. Como já vos disse, vão ter lá também a votação. Todos os vídeos, todos os diretos, até agora vão estar no site. Hoje é o 25º direto. Foram feitos 27. A gente só perdeu 2 dos iniciais. Aquele grande vídeo que foi o que despoltou esta merda toda, que eu estava com uma moca do caralho e decidi fazer aquele, ofender a lampionagem, que foi esse vídeo que despoltou isto tudo e que deu cabo da página anterior que já tinha 10 mil seguidores. A gente vai meter esse vídeo também, esse direto épico aí no nosso site, e vai ter, todos os diretos serão passados para lá. Hoje é o 25º, como vocês sabem, e pronto. Eu, como ouviram este som, estou aqui a ligar o computador agora, porque hoje atrasei-me, tive aí uma reunião de emergência e como vou embora também estive a fazer outras coisas, e pronto, vamos lá isto então. Eu passo aqui a mostrar então mais 2 artes que foram enviadas, tal como ontem tinha sido pelo Carlos Pereira, e hoje ele mandou mais 2, que são estas aqui, que eu passo a mostrar, esta aqui, e mandou esta também, que muda ali o símbolo nas pontas, que temos ali a bola, a grande caneca de cerveja e o emblema do grande Sporting, e aqui temos apenas com o emblema do grande Sporting e o rapaziada em 1906. Todas estas artes vão para a aprovação. Vocês é que vão votar qual é a arte que a gente vai fazer o cascol, e espero que todos depois adquiram o cascol, que é o primeiro instrumento que vai unir a rapaziada em 1906. Então, agora vou mostrar aqui também mais umas artes que foram enviadas pelo João, disse só para dizer que é o João, o Jorge, desculpem, ou o João, ou o Jorge, não interessa, ele diz que não querem que saibam o nome dele. De qualquer forma, ele disse: grande direto hoje, muito bom mesmo, cheguei há bocado do trabalho, está aqui, temos vários amigos em comum, de certeza, rapaziada a série, diz ele. Ele mandou aqui 2 sugestões, um que é este, e mandou este aqui também. Desculpem lá, estão a ver efeito de espelho, mas isto diz ódio aos índios, e tem o grande Yosemite Sam, mas com as barbas e o bigode verde. E cá está as sugestões do ilustre desconhecido que não se quis identificar, mas estão aqui as sugestões dele, que depois irão para o site também. Rapaziada, posto isto, deixem-me ver aqui mais um bocadinho. Posto isto, vamos passar à fase dos poemas, e hoje depois temos perguntas e respostas muito interessantes, tal como eu ontem fiquei de falar sobre a cena do Brasil, que não está esquecida, e outras questões que foram aqui colocadas. Antes de eu passar à parte das questões, há 2 que eu ainda não vou responder porque me estão a dar trabalho à brava, que é de eu puxar pela memória, ir aos meus arquivos musicais que eu tenho aqui no disco rígido, e que epá, é muita pergunta, e ele sabe quem é. Aliás, eu vou já até falar nisto antes de começar a ler os poemas, que foi o grande Luzi Blanco, que tinha mandado várias perguntas sobre música para início do jogo contra a rival, a equipa a jogar bem a carregar o adversário, a equipa a jogar bem mas sofre um gol, ou seja, ele perguntou-me quais são as músicas que eu considero as melhores para cada momento. Ok? E então, isto dá muito trabalho, eu prometo que respondo-te a isto aí até segunda-feira. Na próxima segunda, com a abertura do site novo, eu vou-te responder estas perguntas todas. Qual é para mim? As de Portugal eu não te vou responder, porque para mim as melhores são as minhas. Então não te vou Portugal para mim, vou-te responder as do estrangeiro, de todas as que eu conheço do mundo inteiro, quais são as que eu considero as melhores para cada momento do jogo.
E aproveito já para responder à tua cena em que tu disseste que os cânticos devem ser colocados consoante o momento do jogo. Achas por isso que os capos não devem estar de costas para o jogo? Logicamente, é óbvio que não é de nenhum concerto, caralho. Eles estão ali a dar algum concerto. Tem que estar a ver, caralho. Então se um gajo não está a ver o jogo, como é que um gajo pode estar a querer que a bancada sinta o jogo se ele não está a ver o jogo? É uma coisa óbvia. Pá, querem dar concertos, aluguem o Coliseu e vão para o Coliseu. Ali na bola tem que estar a ver o jogo, é óbvio. Se é canto tem que ser uma música, se a equipa está mal tem que ser outra música, se a equipa está bem tem que ser outra, se é gol deste, gol daquele, tudo tem influência. Se o clube não está a jogar nada e um gajo tem que cantar contra alguém, canta contra alguém, é óbvio, é uma coisa lógica. E então pronto, fica já aqui esta resposta, mas eu depois vou-te mandar música por música às perguntas que tu fizeste. Obrigado pela tua questão. Depois, temos aqui mais uma que também foi perguntada pelo Nuno Marques sobre os cânticos, em que diz, como pediste, envia-te uns pães diretos atrás. Gostava de saber qual é o teu cântico ou cânticos, se tiveres mais que um, mais curtos do Sporting, que não é da tua autoria. Cântico de bancada, como pediste para especificar. Eu respondo a esta também, na altura em que eu responder à outra sobre os cânticos. Ok? Obrigado. Estas duas ficam para segunda-feira, não estão esquecidas. Tá? Vamos passar agora aos poemas e depois às perguntas e respostas. Então, o grande João Galeano, hoje já a abrir aqui rapaziada, o grande Galeano a abrir aqui já o programa de hoje. Boas, grande Miguel, aqui vai algo para o direto, já não passamos sem essa hora. Deixa-me só aqui ligar o computador, é pá, que eu cheguei mesmo agora, e eu até tinha aqui umas coisas para ler do coisa, mas pronto. Pergunta, qual é a tua opinião sobre Totti? Vi uma mensagem dos ultras do Milan neste fim de semana para ele, é um caso único nos nossos dias. Então eu vou responder antes de ler o teu poema. O Totti é o último dos grandes jogadores que merecem respeito, é o último, porque jogou sempre toda a vida no mesmo clube, tal como, por exemplo, o Ryan Giggs, o Zanetti ainda que argentino, mas foi para a Europa, jogou sempre no Inter, pronto, e qualquer jogador desse a mim merece-me respeito, mesmo que jogue num clube que não seja da minha simpatia, mas obriga-me a respeitar o homem, o indivíduo, o atleta e, neste caso, ele é romanista e, por isso, merece-me todo o respeito. O Totti, eu sempre o respeitei imenso, nunca disse mal do Totti, era incapaz de dizer. Eu, inclusivamente, tenho uma história minha por causa do Totti. O Totti, uma vez, a Roma ganha a Lazio e o Totti exibe uma camiseta, uma t-shirt que dizia, escrito por ele, que ele levantou a camisa da Roma e por baixo dizia "Viu por gato ancora". Queria dizer para os gajos da Lazio que é, já vos meti o clisteiro outra vez. Era mais ou menos isto que ele queria dizer. Epá, eu fiquei tão fascinado com aquilo que logo nessa semana fui a uma loja de t-shirts e mandei estampar uma a dizer o mesmo. E italiano, tal e qual como ele tinha. Viu por gato ancora. Essa para mim é histórica. Pá, o Totti é um gajo que eu respeito imenso. Por tudo, grande jogador da bola, dos melhores jogadores da bola que eu vi jogar, pronto, está na sua fase, no seu ocaso, mas o meu respeito, a minha vénia para Erpupone, Francesco Totti, e pronto, por todo o seu historial e por aquilo que ele representa, do que é genuíno no futebol e daquilo que a gente gosta e que infelizmente cada vez há menos. As minhas saudações para o Totti e para ti, João Galeano, e agora vou ler o teu grande poema. Filhos de uma grande puta, é assim que a rapaziada vos trata. Mais um campeonato com a puta da vaca. Filhos de uma grande puta, merda com tanta sorte. Este ano até o Porto se deu à Sábado é fedido se o previsto acontecer. A todos os lampiões vão-se mas é feder. Dizem mais um título e essa merda dói. Com os cabrões do apito, a história se constrói. Aqui fica o poema rápido do grande João Galeano. E pronto, João Galeano, és o maior, continua a mandar poemas, tu vais ter os teus poemas todos postos no nosso grande site que vai surgir segunda-feira. Rapaziada, João Galeano. E pronto, aqui fica. Agora vamos ler aqui um poema do Nuno Zacarias, que também mandou aqui um grande poema. Deixem-me só aqui abrir a cena do computador. Isto, o meu computador é a carvão, é dos antigos, estou a precisar de comprar uma merda nova, mas o tempo é pouco. E então, espera aí. O grande Nuno Zacarias, que tem mandado também uns poemas bacanas aqui para a gente e que a gente vai passar aqui a ler. Deixa-me só abrir aqui a cena dos e-mails, porque vocês mandaram mais alguns e-mails agora em cima da hora, uns 4 ou 5 que eu já não vou poder ler hoje. Vocês têm que mandar os e-mails mais cedo.
nomeadamente o grande André Barros, o André Neves e o Diogo Guerreiro e o Diogo Furtado, que até mandou um desenho de um cascol, que eu não vou poder mostrar hoje, não pude imprimir, vou-te mostrar depois numa próxima, ok? Então, agora vamos ler aqui o poema do Nuno Zacarias. Ser do Carnide é ser doente, para eles isso é normal, que se foda essa gente que morram antes do Natal. Vilarinho, um besanas, Damas e um panascão, nunca vi tantos sacanas a dormir no pintelhão. Em Zé Grande Cabrão está enterrado, com as porcas o pintelhão devias ter sido desterrado. Rapazes sem nome, bela merda que vocês são, 3 morreram não sei onde, a culpa foi do travão. Vouchers e prendas são a vossa salvação, vivem todos de lendas, que venham ao holocausto de campeão. E aqui está o grande poema do Nuno Zacarias, continua nesta luta que estou contigo, como tu bem sabes. Abraço para toda a rapaziada de 1906. Balu, Tenreiro, Vítor e um beijo para a mulher que atura estas minhas loucuras contra os lampes, a Dina. Então, um grande abraço para o Balu, para o Tenreiro, para o Vítor e um beijo para a Dina, a mulher do grande Nuno Zacarias. Forte abraço, continua a mandar os teus poemas e a participar, que tu já apanhaste o espírito da coisa. Então, agora vamos ler aqui, deixem-me aqui abrir isto, já me perdi, ok. Vamos ler aqui um poema do Marco, o Marco Claro, que nos escreve da Suíça, de Genebra. Um grande abraço para a Suíça, para o grupo Edelweiss, o rapaziada Edelweiss, que eu sei que estão aí a ver. Um grande abraço para o Edelweiss e para a Suíça, para a rapaziada do Sporting na Suíça. E um grande abraço para o Marco, que mandou este poema. É a primeira vez que te escrevo, embora te siga há bastante tempo. Mas quando se trata do nosso grande amor, nem sempre consigo me controlar. Mando-te aqui um poema, peço desculpa por alguns erros, mas estou na Suíça, em Genebra, há quase 30 anos. Aqui vai. Fui cagar ao cemitério numa noite de orvalho. Deixei lá o lampião, caralho. Raça filha da puta, são a podridão de Portugal. Só de falar em vocês dá-me vontade de gregoriar. Quem e jornaleiros são todos uma cambada de paneleiros. Sporting grande amor, sem ti não sei viver. Miguel de Almada até morrer. Epá, calma, eu não, pá. Sporting até depois da Sporting para sempre, eterno. Depois a gente morre e continua a ser Sporting, sempre. E então, epá, grande abraço, Marco Claro, obrigado, continua a mandar poemas. Forte abraço para a Suíça, rapaziada de valor, que está sempre a ver, eu sei. Se não vem hoje, vem amanhã, mas eu sei que vem, porque eu recebo muitas mensagens da rapaziada da Suíça. Eu tenho de esconder a cerveja, que eu acho que isto é que me fodeu. Ou então não, ou então foi mesmo a lampionagem, esses porcos do caralho. Então, agora vai o grande Vítor sempre presente. O Vítor Açoriano manda poemas todos os dias com uma adivinha. Hoje mandou outro poema com outra adivinha, que eu quero que vocês respondam aí depois todos. Bora lá então. Boas, grande Miguel, hoje envio aqui como caçar a puta. Ingrediente principal para o arroz de puta. Ó, lampionagem, tenho dentes, vocês não, eu tenho. Depois de uma derrota do Carnide, espera que a mulher com o marido lide. Será sempre agredida e vai para um lugar ficar escondida. Como habitual na lampionagem, vão ter de arranjar uma camuflagem. E pelo menos é costume se misturarem com o estrume. Procura junto de grandes plantações ou no aglomerado de lampiões. No entanto, se a coisa foi fatal, só a verás no hospital. Caso a tenhas encontrado, para atraires, faz como com o gado. Leva um cão e uma cana e leva-a para uma zona não urbana. Na hora de concluir o cozinhado, não te esqueças do arroz ter comprado, manda-a para dentro de uma gruta e depois faz o tal arroz de puta. Aqui, o grande poema do grande Vítor, sempre mordaz. E agora a adivinha do dia é: fui jogador do Carnide e agora atuo como se fosse da PID. Nos intervalos faço pressões e aos dirigentes insinuações. Como no lugar do cérebro não tenho nada, faço estas coisas pela calada. Resumidamente, uma grande bosta, eu sou o... Pessoal, respondam aí, acho que é fácil. Já agora umas questões que o Vítor põe aqui. Qual é a vantagem das claques ilegais? Eu cá só vejo desvantagens, principalmente quando comparado com os porcos. Acho que é mau para os clubes e para a claque em si, mas se calhar algo me está a escapar. Tu respondeste à pergunta.
Não tenho mais nada a dizer, é isso mesmo. Fizeste a pergunta e vi desta resposta. Vai ser possível encomendar online os cascóis anti-carnido? Claro que sim, Vítor. Na altura podes até votar, entras depois no site, votas no cascol anti-carnido, que depois será feito e obviamente depois a gente vê a forma da entrega, de compra e venda dos cascóis. Essa parte depois haverá alguém a fazer isso, mas claro que sim, estará disponível para toda a gente que, independentemente de ser Sporting ou não, que seja anti-carnido, os cascóis vão estar acessíveis. Terceira pergunta. Essa bomba que apanha só os lampiões seria ativada através de quê? Não é bomba, Vítor. A gente cria uma arma biológica, tipo um pó, uma cena em pó, que é só ataca a lampionagem. Gajos com o DNA lampião. Aquilo a gente espalha nas canalizações das distribuições de água do país todo. Espalha. E então eles vão à torneira, bebem água, bebem aquela merda e morrem, porque aquilo identifica quando é lampião e eles morrem todos. Pronto. É mais simples ainda. A gente está a desenvolver a coisa, ok? Força, Vítor, grande abraço. E é tudo. Abraço e continua a malhar nos porcos, que isto está a crescer a olhos vistos. Pois está. Forte abraço, Vítor, obrigado. Continua a participar. Vai acompanhando aqui as nossas atividades. Apesar de seres do Porto, mas a rapaziada 1906 é Sporting com muito orgulho e anti-carnido. Então, agora vamos. Aqui um grande poema do Carlos Cunha, o grande Carlos Cunha, que mandou: boas, professor Miguel, é a primeira vez que faço um poema. Aqui vai, professor Miguel, foda-se, espera aí que o professor vai dar aqui um. Aqui vai ele. Os lampiões, cambada de fanfarrões, aparecem nas televisões, cambada de cabrões. Lixo andante, parecem merda mutante. Batem na mulher, no filho, na sogra e no cão. Isto é ser um verdadeiro lampião. O calado paneleiro gosta de levar no mielheiro, pois é um melão que lhe vai ao cagueiro. O braço jornaleiro, naquele fatinho, parece um paneleiro. E por fim, a maior merda da televisão, que papagaio, que fanfarrão, filho da puta, Pedro Guerra é lampião. Grande abraço, Carlos Cunha. Grande abraço para o Cunha. E está aqui o grande Pedro Cardoso que diz: já que não precisamos dar guita para o site, que tal dar guita para desenvolver a arma biológica? Vamos fazer esse crowdfunding ou não sei o quê para isso. Boa, grande Pedro Cardoso. Forte abraço, Carlos Cunha, obrigado pelo teu poema. Continua a enviar poemas e a participar, que a gente agradece. Muito obrigado. Então, eu acho que acabaram os poemas. Os poemas hoje acabaram. Vamos aqui à parte. Ainda há aqui mais uns poemas depois no meio de uns textos. Mas hoje eu vou pegar. Eu ontem tinha prometido aquela cena do Brasil. Eu vou começar por essa. Antes das cenas do Sporting e não sei o quê. Ontem tinham-me mandado aqui. Exatamente, cá está ela. Em que eu fiquei de ler uma cena que eu entretanto iria aqui escrever. Eu vou ler, é rapidinho. Quero para vocês aprenderem um bocado sobre como é que é as cenas das torcidas no Brasil. Que era do Rafael Glória, que tinha deixado a pergunta. E então, basicamente, eu vou tentar ser breve, se bem que a cena no Brasil é complicada, como vocês devem calcular, o país é enorme, tem muita gente, cada clube tem muita gajo e as cenas é complicadas, mas basicamente a primeira que se ouviu falar em 1939, que era um embrião do Grêmio São Paulino da Moca. A Moca é um bairro em São Paulo, que era a torcida uniformizada do São Paulo, a TUSP, que tinha sido a primeira. Não sei se a Tatiana está aí a ver, é que vai estar aí a ver, ela é São Paulina, Sporting, mas também curto o São Paulo. Se ela estiver aí a ver, um beijinho para ela. E pronto. Em 42, a charenga do Flamengo. Espera aí que isto já acabou. Deixa-me meter outra vez. Deixa-me meter aqui isto outra vez. Espera aí só um bocadinho. Ok. Em 1942, no Rio começaram a surgir também o mesmo esquema das tais torcidas uniformizadas, que depois, mais tarde, se passaram a chamar torcida organizada, mas foi a charenga do Flamengo em 42, em 44 foi a do Vasco, a TOV, que foi a primeira a ter a palavra organizada, deixando de ser uniformizada, passando a ser torcida organizada do Vasco. Depois,
em 46 a do Flu, a TOF, desculpem, em 52 a do Bangu, um clube histórico do Rio, de um bairro, e 57 a do Botafogo. Depois, o que é que acontece? Eu vou ler aqui rapidamente a cena que, em 1967, com o intuito de participar na política do Flamengo, apareceria no Maracanã uma faixa com a inscrição Poder Jovem. Tal grupo, posteriormente, seria o primeiro a adotar o nome Torcida Jovem, TJF. No mesmo ano, apareceria a Jovem Flu de curta existência. Objetivos parecidos tinham os que, em 69, fundaram a Gaviões da Fiel, mítica. Obviamente insatisfeitos com o junto de títulos do Corinthians, que já durava há 14 anos. No mesmo ano, apareceriam as Torcidas Jovens do Botafogo, a TJB, do Santos e da Ponte Preta. Em Minas veio a Dragões da FAO, Força Atleticana da Ocupação, e em Porto Alegre a Camisa 12 do Inter. Já em 1970 marcou a estreia da Jovem do Cruzeiro, enquanto os jogadores de outro ex-Palestra Itália, que era o Cruzeiro também era Palestra Itália, tal como o Palmeiras. Se quiserem um dia conto-vos a história do Cruzeiro e do Palmeiras, tem uma origem semelhante, é curioso, apesar de um ser de Belo Horizonte e o outro de São Paulo. Se um dia alguém quiser saber, eu conto essa história. O que é que acontece? Ora, onde é que eu estava? Exatamente, ganhava um incentivo da torcida uniformizada do Palmeiras, a TUP. No mesmo ano viriam a Força Jovem do Vasco, a Força Flu e a Young Flu. A corintiana Camisa 12 é de 71, como o Inferno Rubro do América do Rio, mítico. No ano seguinte, a Leões da Fabulosa começou a apoiar a Portuguesa e os São Paulinos fundaram a torcida Tricolor Independente, que ainda hoje existe e é a principal. Seu crescimento, pouco a pouco, praticamente decretou a extinção da pioneira TUSP. Ou seja, o crescimento da Independente acabou com a tal TUSP, a torcida uniformizada de São Paulo. Em 1995, mas grande parte dessas fações do período de 67-72 até hoje é expressiva e numerosa. Contudo, noutras torcidas importantes surgiriam na segunda metade da década de 70 e nos anos 80. O caso da raça rubro-negra, que inovou nas bancadas a torcer de pé por todo o tempo, criada em 77, não demorou a tornar-se a maior organizada do Flamengo. Naquele mesmo ano, em Minas Gerais, apareceria a Máfia Azul, que ainda hoje existe, é a mais importante do Cruzeiro. A mais importante facção do Cruzeiro, além da Coelho Mania do América, Coelho com capa, do América de Minas. No Paraná foram criados os Fanáticos e Império Alviverde, as principais do Atlético e do Coxa, do Coritiba. E no Rio Grande do Sul surgiu a Jovem do Grêmio e a Super Fico, que é a Força Independente Colorada do Internacional. Em Belo Horizonte, a Galocura, que é do Atlético Mineiro, continua a ser hoje a principal. Há tempos a principal facção do Atlético só apareceria em 84, portanto a Galocura é de 84. No final dos anos 70, início dos anos 80, para muitos, a torcida do Palmeiras tinha a má fama, neste caso, de apanhar sempre porrada. Assim, componentes das três fações do Palmeiras na altura, que era a Império Alviverde, Inferno Verde e a Grêmio Alviverde, uniram-se para criar a Mancha Verde. Esse conceito traduz a frase utilizada para definir a razão da existência do grupo, que é: sentia-se a necessidade de se organizar uma nova e sólida representação para a torcida palmeirense nas arquibancadas. Não por acaso, em pouco tempo, a Mancha passou a ser vista e comentada como a mais violenta do país, e foi. Portanto, era uma espécie de busca por respeito, claro, a TUP ficou menor, uma das consequências disso foram brigas entre os dois grupos, entre a torcida uniformizada palmeirense e a Mancha, algo que também faz parte da tumultuada relação entre a raça rubro-negra e a Jovem do Flamengo, por exemplo, ou seja, conflitos internos entre as claques pela questão do poder, portanto, pela hegemonia do poder na bancada, não é? As lideranças não falam abertamente, não costumam assumir que o perfil violento serve até como instrumento de marketing para atrair novos componentes. O facto é que nas últimas 3, 4 décadas as fações absolutamente pacíficas ficaram praticamente restritas a pequenos grupos. Exceções são raras. Nesse contexto, o argumento mais comum apresentado pelas organizações que lutam entre elas é o de que não procuram confusão, apenas se defendem. Oficialmente pode até ser, pois não existe controle sobre os incontáveis subgrupos que têm prazer em lutar e fazem questão do enfrentamento com os inimigos para enaltecer poderio e coragem. Por isso, muitos deles se auto-intitulam o mais temido, o terror dos rivais, etc. Se a união faz a força, quando acontece entre torcidas organizadas, ela significa muito. A parceria entre a Força Jovem do Vasco e a Mancha Verde é tão intensa que se tornou comum a mescla de camisas e aparecimento de bandeiras de um time ao longo do jogo do outro. O que é que acontece?
as 4 cidades mais importantes dos coisas têm uma linha de coisa, que é o Rio. O pessoal do Rio, do Vasco, tem amizade com o Palmeiras, que tinha amizade com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, que tinha amizade com o Grêmio, em Porto Alegre. E o Coxa do Coritiba estava nesta linha de amizades também. Mas depois houve aqui uma delas que deixou de se dar com a outra e tal, mas pronto, a linha era esta. Ao contrário, do outro lado dos rivais, tinha no Rio o Flamengo, que se dava bem com o São Paulo, que se dava bem com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, que se dava bem com o Inter, em Porto Alegre. Ou seja, era outra linha. Então, sempre que havia confrontos cruzados entre uns destes, era pancada de meia-noite. Era e é. Pronto. Então está aqui um bocado a história da cena no Brasil. Pá, a coisa é complicada. Só que agora, ultimamente, aconteceu a argentinização de algumas torcidas brasileiras. Que é o caso da Geral do Grêmio, obviamente, que foi criada em 2001 e que sucedeu o movimento que havia antes, que era o Alma Castelhana, o nome, em que ele já adota o pessoal do Grêmio, o Rio Grande do Sul, sobretudo, por estar... Para já, eles consideram-se outro povo, porque a coisa é mais europeia, é tudo Europa. O sul do Brasil é igual à Europa. E então eles têm outro espírito, não cantam nada daquelas coisas de sambas e não sei o quê. A maneira de curtir no estádio é outra. Aquela história da mítica Avalanche, podem ver aí, da Geral do Grêmio e não sei o quê. Pronto, é uma forma completamente diferente de coisa. Só que agora, ultimamente, há mais grupos no Brasil que têm a cena de cultura de barras bravas. Não só tradicionalmente como eram as do Sul. Agora também, portanto, lá no Beira-Rio, o pessoal do Internacional, que é a Guarda Popular Colorada, não é? De 2003, fruto da fusão de outros 2 grupos. Só que o fenómeno tornou tal proporção que, por exemplo, um dos grupos também fodidos do Rio Grande do Sul, que é os Loucos da Papada, que é do Juventude, que era até foi considerado em tempos o clube mais racista do Brasil, o pessoal do Juventude, o Loucos da Papada, era fedido, e ainda é. O Juventude está na Série B este ano. E pronto, passando à questão, só para acabar, para vocês entenderem, aquela argentinização das bancadas está extensível a todo o Brasil, sendo o caso da Camorra 1914 do Palmeiras, que é um grupo, a Legião Tricolor do Fluminense, o Movimento 105 Minutos do Atlético Mineiro, o Guerreiros do Almirante do Vasco da Gama, dos quais eu o conheço pessoal. Depois temos também o Movimento de São Paulinos, Loucos pelo Botafogo, a Nação 12 do Flamengo, a Esquadra Azul do Cruzeiro, o Povão Coxa Branca do Coritiba. Isto é tudo grupos que o estilo é argentino, já não tem nada a ver com o estilo brasileiro. Portanto, as coisas mudam, o Brasil está a virar um bocado também para a cultura barra brava e pronto, espero que tenhas gostado da explicação. Há mais para dizer que o poder das torcidas é tão grande que eles até conseguem eleger deputados, conseguem eleger prefeitos nas cidades, conseguem eleger, obviamente os clubes são reféns, as direções dos clubes, porque à mínima merda que haja, se a torcida organizada diz que apoia determinado gajo que se candidata a presidente ou à direção do clube, ele baixa as calças à torcida para poder ter os votos e não sei o quê. Portanto, existe assim um género de uma promiscuidade muito forte no Brasil das torcidas organizadas com as direções dos clubes. Não há cá legalizações, não há nada desse esquema. Há leis mesmo contra, prevêem a lei de leis do torcedor e não sei o quê, que prevêem essas coisas todas, mas não há cá essas relações com polícia e não sei o quê, é uma coisa completamente diferente. Espero que tenhas gostado. Vamos passar aqui a outro tipo de perguntas. Eu tinha deixado para hoje porque precisava aqui tomar umas anotações mais até sobre alguns nomes de alguns grupos que eu, na realidade, sei que existem, mas não conheço assim tão aprofundadamente a história deles, sobretudo destes novos, os mais argentinizados, digamos, do Brasil, tirando aqueles que já existiam do sul do Brasil, que eu já conhecia bem, inclusivamente o Grêmio, que é o clube que eu curto mais no Brasil e que já tive o privilégio e a oportunidade de ver várias vezes. Agora vamos passar aqui uma mensagem do grande Hugo Oliveira, que diz: saudações leoninas, Miguel, acredito que já não te recordes de mim, mas conheci-te aí em 98, 99, quando tentei formar o núcleo da JL de Beja e era sempre presenteado por ti na curva com a expressão: será mais longe daqui a Beja ou de Beja aqui?
que eu te dizia! Ficavas todo fedido! Será mais longe daqui? Beija aqui! Ficavas todo fedido! Beija aqui! Grande abraço, grande Hugo! Tu riste também. Enfim, tenho bastante para beber com todo o teu conhecimento, mas gostava que me respondesse a 3 questões. Primeiro, com o presente português e italiano, isto que vivemos hoje será o início do fim do movimento Ultras? Pergunto isto porque sinto que já não se vive como se vivia há 15 anos atrás, onde, por exemplo, em Alvalade havia rapaziada ultra a sério, onde se vamos todos para uma carga, vinhamos todos, sabes do que falo, onde a merda de azul tem cada vez mais força e a rapaziada não tem músculo para os enfrentar, etc, etc. Tu respondeste? Não preciso de responder. Tu fizeste a pergunta e respondeste. Segunda, consegues meter a par de que raio se passa com a curva do Milão? A fossa acabou, agora já os vejo no anel inferior, onde a brigata já está também, o Comando Tigre não consigo perceber onde andam. Que merda é aquela afinal? O Comando Tigre acabou, já há uns anos. Há bastantes anos. E o resto de Itália é aquilo que eu tenho dito aqui nos últimos programas. A cena perdeu-se, diminuiu a força dos grupos e é natural que agora, se o clube disser vocês para continuarem a existir têm que ir para ali, eles vão. Estás a perceber? Pronto, não há muito para dizer, ou se lá o pessoal a Digos e não sei o quê, o pessoal lá de Itália que faz o controle dos grupos, se ordena e se acham melhor que é assim que é e ponto final. Então é isso, não há muito para te dizer, já tenho dito nos outros programas, a coisa continua. O filme dos Cooks da Roma já procurei por toda a internet e nada, vi este filme uma única vez na transferta que fizemos a Itália com o diretivo para ir ver o Inter e desde aí que o procuro. Por acaso não tens isso por aí, não? Eu devo ter, mas isso não deve ser muito difícil. Há pessoal que é capaz de meter aí o link. O filme eu sei que tu encontras, não sei se encontras legendado, mas no YouTube tem o filme. Não sei se encontras legendado. Esse filme é mítico, foi o primeiro, assim, do coisa. Essa transferta à Itália para o Inter, lembras-te? O autocarro foi pago, não foi? Não pagaste nada, foi grátis. Borla, zero. Não me esqueço, nunca mais me esqueço disso. Forte abraço, grande Hugo Oliveira, um forte abraço para ti. E pronto, vamos passar aqui a outras questões, que é... Boas, Miguel, antes de mais, obrigado pelo livro, eu tenho saudades do velhinho estádio, como disseste bem, do cheiro a mijo, do símbolo antigo, mas o que mais sinto falta é daquele barulho ensurdecedor no meio do pessoal. E também concordo que o lugar do capo é no meio do pessoal, pois faz muito mais efeito. Com os teus diretos, arrebentas-me ao plafond da net, mas siga, continua aí na luta. A minha questão é relativa a um tema cada vez mais atual, as legalidades ou não das claques. Acho que sei a tua opinião, mas gostaria que a partilhasses. A distinção que fazes entre claqueiros e úteis tem a ver com isso? Achas bem ou mal a legalização? Sporting, Guimarães legalizados, Lampiões e Braga não, entre outros. Até porque quem alega que tem a ver com a identificação ou não do pessoal, os spotters que acompanham as claques conhecem-nos a todos, digo eu. É isso, é o que tu estás a dizer. Tu perguntas a distinção que faz entre claques e ultras tem a ver com isso. Não tem a ver. Já havia claques antes de haver a história da legalização, porque a claque era aquilo que eu já tinha explicado. Tu, se leres o livro que eu disponibilizei aí, tu vês o que é ultras, vês o que é claques. Só que, obviamente, a cena da legalização veio agudizar ainda mais e veio marcar ainda mais as diferenças, veio separar ainda mais as águas, que já estavam separadas, mas que separou ainda mais. Tu dizes, achas bem ou mal a legalização? Acho mal, sempre digo isso e será sempre. Sporting, Guimarães legalizados, Lampiões e Braga não, entre outros, até porque quem alega que tem a ver com a identificação ou não do pessoal, os spotters que acompanham conhecem-nos a todos. Sim, os spotters conhecem-nos a todos, isso é verdade. Só que uma coisa é os spotters terem o poder sobre as claques, porque as claques não se podem mexer, porque se mexerem, fizeram alguma coisa fora daquilo que eles ordenam, sofrem represálias. Outra coisa é tu não tens responsabilidade nenhuma de nada e ages por ti e não teres nada a ver com a polícia não vai andar atrás de ti o tempo todo, ou vai? Pode estar a controlar ali no jogo de futebol, mas se tu estás num estádio e estás, sei lá, em Braga e para vires para Lisboa, se quiseres ir à guarda, eles não vão atrás de ti. Sais do estádio de Braga, vais à guarda, vais onde tu quiseres e ninguém tem nada a ver com a tua vida. Não sei se me estás a entender. Pronto, é outra história. Outra coisa é, tem que ir aqui, isto e aquilo, e fazem assim, os bilhetes é este, né? Mas pronto, cada um faz o que entender, isso é questão de cada um. Manda um grande abraço para o pessoal de Vila Franca, que aqui é só antilampionagem. Um grande abraço para o pessoal de Vila Franca, um grande abraço para o pessoal de antilampionagem. Então, agora vamos ler aqui
um texto grandinho, enviado aqui pelo grande Pedro Melo, que hoje era para ele tinha mandado isto para outro e-mail. Eu peço que vocês mandem para o e-mail esse, o Miguel de Almada com HLL, migueldealmada@gmail, mandem os e-mails para esses e pronto. Aqui vai. Boas, Miguel, está tudo? Um gajo acaba de chegar do trabalho, abre o e-mail e vê que já mandaste o livro. Foda-se. Um dia que venhas aos Açores, São Miguel, ninguém te vai falhar com nada. E até se quiseres, podemos ir tomar um copo à sede do Santa Clara, aquele clube que tem como símbolo uma águia de penada. Estes aqui são outros filhos da puta. Mamam 1 milhão de euros todos os anos do governo regional por estarem na segunda liga. É tudo uma cambada de filhos da puta de chulos. No entanto, sempre que estes retardados mentais estiveram na primeira divisão, fomos campeões. E tu estiveste cá, ou em 99-2000 ainda era o Materazzi, o treinador, ou então em 2001-2002. Foi em 99-2000 que eu estive aí a primeira vez, e já agora, antes de eu continuar a ler, vou-te contar uma história. A gente, quando íamos para aí, tínhamos comprado o Schmeichel. Primeiro jogo, foi a primeira jornada. A gente, a grande coisa, quem é que vai marcar golos ao Sporting agora com o Schmeichel na baliza? Somos os maiores, isto e aquilo. Coisa aí, chegámos aí aos Açores, começa o jogo, toma, 2-0 para o Santa Clara, Gamboa. Golos do Gamboa, 2-0 logo na primeira. Depois empatámos 2-2, gol do Acosta e do Edmilson, 2-2. Primeiro jogo nos Açores, eu estava lá. Continuando, tenho quase a certeza que na primeira época estive sim, já na segunda não me recordo. Empatámos 2-2 com estes cabrões e uma jornada depois o italiano foi embora. Fomos campeões nesse ano. Havias de assistir aos jogos aqui entre o Carnido e o Carnido B. É mesmo gente de merda, sem categoria, são mesmo atrasados mentais. Não sabiam quem haveriam de apoiar, gritavam por tudo e por nada. Sempre que havia lances de perigo em qualquer uma das balizas gritavam gol. Próprios diretores de Santa Clara queriam que perdessem sempre que jogassem com o Carnido, para veres de que é feita esta espécie. Tu sabes melhor do que eu, sei, mas aqui na Terra é igual. Agora imagina o que faziam os diretores do Santa Clara quando iam jogar ao continente. Refiro-me a coisas que se passaram fora das 4 linhas, negócios dos próprios diretores, se é que me entendes. Era mais barato aí e aqui, vendia-se e continua-se a vender 5 e 6 vezes mais. Não era em pneus, mas era parecido. Não sou fanfarrão para inventar, Miguel, sei bem do que falo. Algum dia, se quiseres, hei de me alongar mais sobre esse tema e, quem sabe, num poema, falando do Carnido e do Carnido dos Açores. Fica aqui o desafio, conta aquilo que tu sabes, nós estamos aqui para isso, para dizer as verdades, então manda que eu leio aqui, sem problema nenhum. Portanto, Miguel, um dia que venhas cá, a forma de retribuir não só pelo livro, mas também por aquilo tudo que tenho aprendido contigo nos diretos sobre o Sporting e também por todos os ensinamentos anti-Lampião e principalmente pela referência que és do que é amar o Sporting e não viver à pala do clube, demonstra o que precisamos para o futuro. Já vias isso há 30 anos atrás, se for preciso, mas chulos vão existir sempre, infelizmente, e amor à camisola cada vez menos. Assim que vier, já sabes, arranja-se uma rapaziada da antiga e garanto que não te faltará nada, poucos mas bons. Já me alonguei um pouco e tens mais que fazer. Obrigado uma vez mais e vou começar a treinar a minha veia poética para participar nos diretos e digo-te só mais isto. Um gajo que não consegue fazer um poema anti-Lampião não consegue fazer nada mais na vida. Tamanha é a corrupção e gajos cheios de cantiga e sida. O calado foi enrabado pelo melão e o feio envergonhado virou parasita. O Inzébio já se encontra no Pintelhão e terá brevemente a seu lado um corno chamado Carlos Xistra. Para terminar esta história, poderia falar no ano da fundação, mas prefiro dizer morre Lampião. Em breve o clube satélite chamado Santa Clara terá uma surpresa nos Açores. Também são da mesma seita e comem do mesmo pão. Alguns diretores passam disfarçados de flores, mas adoravam vir carregados dentro do avião. A ilha ficou contaminada, tamanha era a gasolina. Desde então nunca mais faltou. Foi cocaína e heroína. Aqui temos um bom biscoito, mas também uma porta 18. Não poderia ser de outra maneira e, para ser franco, também vestem de vermelho e branco. Aqui o grande poema, no fim do grande texto, a história da cocaína não é só na Santa Clara. Não é só. Um dia, se quiseres, eu conto histórias de cocaína também, infelizmente até no nosso clube. Mas é outros 500 paus. Miguel, foi só um treininho, a partir da manhã começa a trabalhar forte contra estes filhos de uma grandíssima puta. Faltam 3 jornadas e vai ser na lixeira que o Pedro Martins os vai foder. Vão passar fácil em Vila do Conde e na última jornada no Bessa, mas com o Guimarães e com casa cheia encarnida era o meu sonho perderem o jogo e logo de seguida a tal bomba que identifica o gene explodir. Grande abraço, velha guarda. Grande abraço, grande poema, grande texto e continua a participar. E pronto, muito obrigado Pedro Melo, continua a mandar, se eu for aí aos Açores, a gente mama aí umas, espera aí,
Mas pronto. Agora, vamos aqui. Luís Monteiro, o grande Luís Monteiro, que diz: saudações. Gosto à brava das tuas t-shirts das bandas, como da bola. Gosto à brava das tuas t-shirts das bandas como da bola. Costumas comprar online? Podes fornecer os sites? Não, compro nos concertos. Vou ver os concertos, eu ando sempre a girar, vejo e compro cá fora, nos concertos. E às vezes uma ou outra loja de alguma cidade que eu vou visitar e que encontro lojas de coisa, eu curto isto e compro. Epá, online nunca comprei, mas sei que há sites que vendem t-shirts bacanas, mas infelizmente eu compro sempre fora dos concertos ou coisa. Todas as bandas que eu tenho, que tu vês, eu já vi concertos delas todas. Mas pronto, Luís Monteiro, desculpa lá, não tenho nenhum site, não conheço, obrigado pelo e-mail, fica aqui a minha resposta, espero que tenha agradado. Agora vamos ler aqui um texto do grande Manuel, ok, não vou dizer o nome dele, não é, Miguel. Antes de mais, os meus parabéns pelo grande sucesso que tem sido o vosso programa. Gostava de conseguir participar e colaborar com poemas, mas a minha veia poética nunca foi das melhores. Sugestões: crónica dedicada a ditados populares anti-carnide. Não sei se é viável, mas se achares interessante, poderias dar início a uma crónica na qual citavas ditados anti-carnide de tempos idos. O meu falecido avô, por exemplo, já dizia que lampionagem, aves de arribação e cães de caça são todos da mesma raça. Honra seja feita aos leões de antigamente. Problema de mentalidade na curva. Em jeito de desabafo. Miguel, precisamos de gajos que sirvam o Sporting e que não se sirvam dele. Acontece que nos últimos anos o que não falta é gente a governar-se à conta do nosso clube, incluindo na curva. Fazendo valer a tua influência e não vale a pena estares aqui com falsas modéstias, penso que seria uma ótima ideia sensibilizares o pessoal que te segue para o que está a acontecer e operar uma revolução na curva. Foda-se outra vez. Não, já, o meu tempo já passou. De certeza que há muita gente descontente com o que se tem vindo a passar. O sportinguista padrão não se revê nestas condutas de gajos vendidos. Porque é que há anos que eu não vejo uma bandeira de Portugal nas bancadas? Porque é que quando o Sporting vem ao Porto se ouve o cheira bem cheirar a Lisboa? Nada contra Lisboa, mas o Sporting é de Portugal. E com estes sectarismos, se fomentamos por um lado o crescimento de clubes regionais, só fomentamos por um lado o crescimento de clubes regionais e por outro o déficit de militância sportinguista na cidade do Porto. O mesmo se passa, a meu ver, com o Braga, os Lampiões do Norte. Opa, desde quando é que o Braga é nosso rival? Merdas que, a meu ver, só servem para apequenar o nosso Sporting e que são o reflexo do tamanho da mentalidade de quem está à frente dos grupos organizados do nosso clube, muito pequenina. Continua a malhar nas papoilas, estas sim o alvo a bater. Exatamente, essas são o meu alvo a bater. Trata-me por Leão da Costa de Prata. A minha malta vai reconhecer-me. Amigo Leão da Costa de Prata. Epá, eu já tive o meu tempo. Eu não tenho vida neste momento, infelizmente. Gosto de acompanhar, continuo a acompanhar, continuarei sempre a acompanhar tudo o que envolve fenómeno de bancadas no mundo inteiro. Estou ligado a muitos grupos, por vários motivos. Tenho uma vida muito atribulada, ando sempre a viajar, acompanho o Sporting, que é a única coisa a coisa mais importante para mim. Epá, sobre intervenção dentro do Sporting, seja a que nível for, eu estou fora. Não quero ter nada a ver com o Sporting. A única coisa que eu quero ter a ver com o Sporting é ter a minha liberdade de gostar do Sporting à minha maneira. Só isso. Não quero ter mais nada a ver com nada, com claques, com direções, com nada. Forte abraço para ti. E epá, obrigado pelo teu e-mail. Eu li, como tu pediste, e operar revoluções tem que ser rapaziada nova, como eu já disse aí noutra direto. Grande abraço, amigo Leão da Costa de Prata. Aqui fica o teu e-mail. Agora vamos ler aqui. Boas, Miguel, um grande abraço ao pessoal do Forte da Casa. Foste um dos grandes mentores para que muita malta da minha época do Forte da Casa, anos 90, com 14, 15 anos, aderisse ao movimento ultra no Sporting. Um bem-aja para ti e para o pessoal do Forte da Casa. A imagem que não me esqueço de ti foi no ano 2000 contra os índios. O pessoal não estava a cantar com garra e tu saíste com esta. Foda-se, parece ser o pessoal do Carrazeda de Anciães. Nunca percebi o porquê desta comparação, mas ainda hoje me rio
surgiu com esta saída. Então, antes de eu acabar de ler o teu texto, eu vou-te ler porque é que eu dizia isso e porque é que eu continuo a dizer agora. Pá, há uma merda que me enerva como ao caralho, que é, quando há gajos que metem aí, que é, não são as vitórias que nos movem. Não andamos aqui pelas vitórias. Não sei quem não... Então vão para o Carraseda de Anciães, vão para o caralho. Não é? Se não andam aí pelas vitórias, vão para o Carraseda de Anciães. Esses é que não ganham. Um gajo é Sporting, tem que andar pelas vitórias, caralho. Então anda porquê? Não é? Por isso é que eu dizia, vocês parecem que são do Carraseda de Anciães. E continuo a dizer, pá, enerva-me essa merda, pá. Isso é uma coisa que tem que acabar, caralho. Tem que parar de dizer essas merdas, pá. Isso é conversa, conversa de merda, pá. Mas não andamos pelas vitórias. Então, mas que conversa é esta? Andamos porquê, caralho? É levar no rabo a vida toda? Mas que merda é esta? Daí eu comparar. E continuo a dizer o mesmo. Se não andam pelas vitórias, pá, vão para o Santa Marta de Penaguião, vão para o Carraseda de Anciães, vão para o caralho. Esses clubes é que não ganham. É bons para eles. São os adeptos ao nível desses clubes. Um gajo que é Sporting, não, caralho. Um gajo que é Sporting tem que exigir ganhar. Ou não é? Ou não é? Ou então eu é que estou mal. Ou é que eu é que devo estar mal. Pronto. Isto, não estou chateado contigo. Estou chateado é com os gajos coisas. Pronto. Grande abraço e continuação deste programa de cultura geral sobre todos os filhos da puta com alguma afinidade pelo Carnide. Xangai, Forte da Casa. Grande abraço para ti, grande abraço para o Forte da Casa e é isso mesmo. Espero que tenhas entendido aqui a minha revolta, às vezes de coisas pá, que eu não entendo, caralho. A mim não me entra na cabeça. Eu não ando aqui, não são as vitórias que nos movem. Foda-se. Bem, rapaziada, vou ler aqui outro texto. Mas vou meter aqui mais um sonorzinho. E hoje vou acabar aqui com um grande sonoro, que eu curto à brava. Vou deixar aqui para o fim, que eu hoje estava a ouvir isto. Mas falta-me ler aqui mais uns textozinhos para vocês. O programa já está quase com 1 hora outra vez. Tem sido sempre 1 hora o programa. Também vou estar agora uns dias fora, né? Como vos disse. Espera aí. Espera aí. Então, vamos ler agora aqui o grande Luís Monteiro, outra vez, que mandou um texto a dizer: boas, grande Miguel, a real a sério era no tempo em que o pessoal da margem sul vinha de transportes, em que a rapaziada do Barreiro, mais tarde brigada baforada, enquanto esperava pelo resto da malta, limpava os índios da estação dos barcos. Pois é, há malta mais nova que não sabe, mas os jogos do Sporting e do Carnide eram à mesma hora, e era. Entretanto, chegava a rapaziada de Setúbal e Palmela, pessoal do Barbini, que vinham no comboio com a malta do Xangai, Baixa da Banheira e da Moita. E se por acaso algum índio tivesse o azar de ir naquele barco, era uma festa. É verdade, sim senhora, que eu lembro-me desses tempos. Durante os 30 minutos de viagem havia pessoal a encher os cornos. Outros, normalmente os mais tenrinhos, a preparar coreografias, rasgando as folhas das listas das páginas amarelas às tiras, e era ver as mochilas carregadas de papel. Entretanto, chegávamos ao Terreiro do Passo e era o completar da banda filarmónica com a rapaziada da Almada, Pica-Paus e afins, tudo sincronizado, sem telemóveis, era tudo nosso. E era mesmo, caralho, era mesmo. Margem Sul não havia pão para malucos. Uma das vezes fomos ter com os índios junto da sede velha deles e foi dos maiores arraiais que vi. Estávamos à vontade, perto de 300 gajos cada facção, até batatas com pregos havia, verdade. Puta da loucura. Um dos nossos espetou com uma pedra da calçada na boca de um índio, parecia um leitão, mas sem a laranja, era pedra, sangue e dentes, e muitas destas para contar, verdade. Um grande abraço ao Barbini, ao Zito, ao pessoal da velha guarda do Barreiro, Pedro Geraldes, ao Choque, ao Zinho, ao Tifosi, ao Apolónia, ao Clésio, ao Faneca e ao Vítor, Vacaca, etc. E um abraço especial para o já falecido grande Marinho. Um grande abraço para o Marinho, que infelizmente já nos deixou, e um grande abraço para todos os outros que foram referidos aqui, que eu conheço todos, tudo malta da velha guarda, tudo malta de valor, dos grandes tempos, e um forte abraço para todos. Pá, adoro ler isto, adoro me lembrar destes tempos, isto é tudo verdade o que tu escreveste aqui, e esta rapaziada era mesmo rapaziada de valor. Forte abraço para todos. Luís, continua a mandar os teus textos e tudo aquilo que tu queiras, que a gente vai passando aqui e a colaborar connosco, com a rapaziada 1906. Agora vamos aqui o grande Pedro Parreiras. O grande Pedro Parreira, que é bastante participativo. Pá, isto, espera aí. Pá, rapaziada que está aí a ver, colabora comigo, salvem o direto, que a lampionagem vai deitar isto abaixo outra vez como ontem. Então,
Boas, Miguel, hoje vou-te enviar umas perguntas se me puderes responder. Que achas do Sporting, por exemplo, meter o Sapinto no lugar do Otávio? Não passaria outra mística aos jogadores? Para além de, se eles jogarem mal, ele lhe dar uns bananos. Não é assim, não é assim. O problema do Sporting, já disse ontem, não tem nada a ver com isto ou com aquilo, é uma questão de mentalidade. O Sapinto também não mudaria nada, não seria muito, não creio que fosse muito diferente do Otávio. É mais uma questão de gosto, há pessoal que curte mais o Sapinto, outros curtem mais o estilo do Otávio. Mas pronto, é a tua sugestão. Eu honestamente não acho que a coisa passe por aí. Tenho de respeito imenso a história de um e do outro, mas pronto. Agora vou aqui a segunda. Na minha opinião, o que faz falta ao Sporting para evitar grandes erros nas contratações seria um diretor desportivo, e pensei em Futrofigo. Que achas? Foda-se! Futrofigo! Foda-se! Epá, eu nem respondo. Foda-se! Puta que os pariu, caralho! Essas fora da gente de longe dali para fora! Foda-se! Carnito, caralho, os dois, doentes. Eu sei que é pouco provável, mas com a magnitude e apoio que tens vindo a ter através do programa que fazes, e que tal nasceu uma nova claque com verdadeiros ultras liderados por ti. Adiante, vamos à próxima. Maluco. Vamos à próxima. O maluco com o devido respeito. Vou dizer, estás maluco. Não estou a dizer que és maluco. Estou a dizer, estás maluco. Então podes estar. Que opinião tens sobre as claques ultras gregos? É muito show-off ou é mais parecido com o verdadeiro ultra? Não, a Grécia é fedida, a Grécia é sério, a Grécia é complicado. A Grécia antigamente, os gajos subiam aquela merda, tinha redes atrás da baliza, eles iam para lá com lança-chamas e o caralho, que há 20, 30 anos atrás. E cá fora na rua é extremamente violento. As questões do basquete, aqueles jogos todos em pavilhão, tu vês como é que é a cena, os grupos do Panathinaikos, do Olympiacos, do AEK, do PAOK, do não sei o que, é fedido, é fedido. A Grécia é outro ambiente. Não, é uma coisa até capaz de ser superior à cena ultra-italiana. Sempre teve um nível muito, muito elevado. A cena grega é fedida. Então, pronto, aqui fica. Não é show-off, é mesmo a sério. A minha última pergunta de hoje, mas gostaria de tirar uma dúvida porque muito se fala e poucos acertam. É verdade que tiveste confrontos com os atuais líderes da Juve quando saíste lá? Não tive. O atual líder da Juve, quando eu saí das claques, ele estava detido. Estava na penitenciária, portanto, nem sequer... Entretanto, eu abandonei as claques e não sei o que coisa, ele ainda lá estava, ele saiu depois. Portanto, não tive problemas nenhuns. Obrigado e continua, que nós estaremos sempre a te apoiar, pelo menos aqui no Luxemburgo, tens 2 fiéis seguidores da tua missa. Abraço do Pedro e do Miguel. Grande abraço, Pedro, grande abraço, Miguel, para vocês. Continuem a mandar os textos que vocês quiserem, e poemas e o Diabo 7, e a participar connosco, que nós estamos aqui. Sobre aquelas questões que tu colocaste ali, obviamente com o devido respeito, não, esqueçam, estou fora. Gosto disto. Espalhar a palavra, tipo pregar o Evangelho, mas estou fora de qualquer organização. Forte abraço, conto com vocês a seguirem aqui os nossos grandes diretos. Na sequência do teu, tenho aqui o Lopes, o grande Lopes, que mandou aqui umas perguntas que eu vou responder, em que dizes, gostaria de saber a tua opinião acerca de vários assuntos e tal, visto que tens uma forma diferente de ver as coisas. Ok, então eu vou tentar responder. Qual é a tua opinião sobre os cânticos de hoje em dia, nomeadamente aqueles raps, principalmente os do Diretivo? Lopes, é o estilo do grupo, não tem nada a ver com isso, é o estilo do grupo. O grupo acha que aquilo deve ser o estilo dele, é o estilo do grupo. Não tenho de concordar nem deixar de concordar, eu não faço parte. Se é o estilo que eles acham que é o correto para eles, é a identidade deles, não é? Quem sou eu para opinar? Eu estou fora. Quem se identifica com aquele estilo está lá, ou mesmo podem estar e não se identificando muito com o estilo das músicas, não é por aí. Há outras coisas às vezes que pesam mais, não só a questão musical. Mas pronto, é isso. Não posso, não tenho opinião sobre os cânticos de hoje em geral. É como eu digo, eu acho que a coisa deve ser comandada consoante o ritmo do jogo. Não pode ser uma coisa só chegar ali e estar agora cantamos esta, depois cantamos aquela, depois cantamos a outra. Não tem alma, é uma coisa sem alma. Esta é a minha opinião. Mas pronto, adiante. Quais a qualidade, conteúdos e a quantidade exagerada de músicas que se faz?
A minha opinião a qualidade daquilo que se faz hoje, para mim, 95% é fraco. Há algumas coisas boas, considero, só que o problema é que há muita coisa que não serve para nada. Canta, mas não serve para nada, é só para encher, estás a entender? Não é com um intuito, com um objetivo de levantar a cena do equipa está a jogar mal, levantar, pronto. 95% das coisas não acho acho que a qualidade é fraca. Depois, conteúdos, eu acho que as rimas, e nesta parte mais poética, acho que as rimas são pobres, é tudo a acabar em ar. Vejam quantas músicas que a curva canta, que a última palavra do verso, da rima, acaba em ar. Foda-se, rimas em ar há milhões. Rimas em ar faz uma criança de 8 anos, caralho. Porque aprende a falar e a escrever, qualquer criança de 8 anos faz 4 merdas de frases a acabar com uma palavra que acaba em ar. E esse é um dos problemas ali, que me chateia. Chateia porque é pobre, para mim é pobre. Mas é a minha opinião. Eles quem lá está, que façam o que entender, cantem como quiserem. Pegar para isso. Depois, a quantidade exagerada de músicas que se faz. Não faz sentido. Não faz sentido. A quantidade exagerada de músicas não faz sentido. Uma coisa, porque qualquer gajo sai à noite, bebe uns copos, embeda-se e agarra numa música e transforma, mete lá Sporting e umas letras e siga. Estás a entender? Se qualquer gajo faz. E o problema é que qualquer gajo faz isso na noite e depois levam para ali. E depois há outros que vão atrás, só porque sim. E depois tens 500 músicas que acaba tudo em ar e que não estás a entender. Esta é a minha opinião, mas pronto, não tem nada a ver com isso. O facto de cada gajo desses que inventa uma música dessas à noite e não sei o quê, quando está bêbado e coisa, ou que agarra numa caneta e num papel e escreve ali 3 ou 4 frases, ou porque é determinado gajo, não significa que a música funcione. Estás a entender? Não é assim. Não é assim. E isso eu sei o que é que estou a dizer. Não é assim. Mas pronto, espero que tenhas ficado esclarecido sobre a questão. Quais as vantagens e desvantagens da legalização para um membro de uma claque? A vantagem é talvez ter o bilhete garantido. É a única vantagem que eu para um tipo, sou membro de uma claque tal que é legalizado. Qual é a vantagem que eu tenho? Tenho o bilhete garantido se eu for ao jogo, porque as claques têm direito a determinados bilhetes, porque são legalizadas, caso houver, e eu tenho ali o meu bilhete garantido. Desvantagens? Desvantagens é todas. É manipulação, deixas de ser tu, passas a ser aquilo que o grupo entender, e o grupo é aquilo que os outros de fora entenderem. Os dirigentes, a polícia, as federações, eu não sei o que eu diabo certo, portanto, e tu passas a ser uma ovelha no meio do rebanho. Então, é as vantagens todas que eu vejo. Agora, se soubesse o rumo que o diretivo iria levar, terias criado na mesma? Sim, teria feito. Não me arrependo de nada, nem um centímetro. A única coisa que eu teria feito era 2 ou 3 coisas diferentes. Não me arrependo, mas teria feito 2 ou 3 coisas diferentes. Mas não tem nada a ver com o grupo em si. Tem a ver com questões daquele tempo, que já me estou a cagar para isso, já passou, mas havia 2 ou 3 coisas que eu teria feito diferente. Mas não o teria feito na mesma e não me daria nada. Okay? Espero que tenhas ficado esclarecido. Depois dizes, para além da legalização, o que falhou? E sobre isso acho que não me devo pronunciar, porque quando eu saí, a legalização foi depois até de eu já ter saído. A partir do momento em que eu saio, eu não tenho que opinar mais sobre o rumo do grupo. O grupo tomou o rumo que achou conveniente, e eu respeito o rumo que cada grupo toma, não concordando, isso é uma questão, eu posso não concordar, mas respeito, porque aquilo forma a identidade de cada grupo. Depois, pertence aos grupos quem se identifica com aquela questão. Então, é assim, é o que eu te digo, é que acho que não me devo pronunciar sobre isso. O diretivo seguiu o rumo dele, muito bem, e pronto, é o que eu tenho a dizer. Depois, o que levou à cisão da JL em 2002? Lê um livro que há aí um livro que é o que está mais próximo da verdade. Depois, se houver alguma coisa ainda que tenhas dúvidas, podes-me perguntar. Mas esse livro que está aí do grupo 1143 está lá a falar sobre mim e sobre quais foram os motivos que levaram à cisão na altura. A cisão na altura... A grande verdade é que havia 500 gajos que não estavam satisfeitos com aquilo, mas pronto, é isso. Lê, se tiveres a oportunidade, ou pede alguém que te mande, e pronto. Depois tu perguntas qual o papel do grupo 1143 nessa separação. Nenhum, não teve papel nenhum. Não teve nada a ver. O grupo decidiu ficar do outro lado
O diretivo saiu, o grupo decidiu ficar e acabou. Inclusive, em relação a mim, à minha pessoa, o grupo tentou que a separação fosse evitada. Isso o grupo tentou. Isso é uma história que eu tive em reuniões com alguns gajos deles antes da coisa e posso um dia contar, se vocês quiserem, se não quiserem também não interessa, pormenores em que me tentaram demover da coisa porque eu era ao fim e ao cabo o rosto da insatisfação e do pessoal que foi embora, mas pronto, isso já acabou, já lá vai 15 anos, então é isso, mas não teve papel nenhum na separação. Então, o que achas do movimento casual no Sporting? É legítimo que exista, é um movimento como qualquer outro, tem legitimidade para existir dentro do Sporting, identificam-se com determinada cultura, com determinada linha de pensamento e pronto, é legítimo que exista. Tem algum fundamento? Tem, pelos motivos que eu estou-te a dizer. Agora, se alguns deles que eu conheço e que eu sei continuam vinculados às claques, porque ao fim e ao cabo dizem que são coisas, mas continuam um embrião das claques, eu acho que não é o rumo certo. É só isso, mas se for como uma coisa independente e não sei o quê, depois tu perguntas aqui, ou consideras que é só uma forma de destaque para essa fracção? Não, é assim, só terão destaque se forem de facto independentes. Casuals, de facto, como eles dizem, têm que ser independentes. Esta é a minha opinião. Porque à sombra da claque ficarão sempre ofuscados. E eu considero que muitos vivem ainda à sombra das claques e nunca se vão separar. Portanto, não sei. E então é isso. Obrigado Lopes. Espero que tenhas ficado satisfeito, ou se não ficaste satisfeito, olha, é a minha opinião e não vai mudar nunca. Aquilo que eu era quando tinha 15 anos, vou ser quando tiver 90, ok? Sempre. Agora vamos ler aqui o grande Rui Pedro Teixeira. O grande Rui Pedro Teixeira, que mandou aqui um boas Miguel, parabéns pelo sucesso dos diretos, os quais nos levam a viver passagens com mais de 20 anos. Gostava de ouvir a tua opinião acerca da curva do Livorno, mais propriamente da BAL. Brigate Autónoma Livornese. Gostava também de te deixar uma sugestão, fazeres uns cascóis da rapaziada 1906. Já estamos a fazer, como certamente deverás estar a acompanhar. Então, depois eu tenho aqui, eu vou ler a tua e vou ler agora já as outras três, que é para finalizar, que isto direto, foda-se, 1h10, ia com caralho. Pá, eu vivo para vocês, pá. Boas Miguel, obrigado por teres dedicado tempo às minhas questões. Deixa aqui o meu pedido, já que falaste nisto, contes os episódios com o pessoal do Elas Verona. Outra questão, como conseguiste dar-te com muitas e tantas curvas em Itália, sabendo que muitas delas são rivais? Obrigado. Vou-te responder a esta antes da do Verona. Eu não me dava com muitas curvas em Itália. Eu dava-me com várias pessoas pertencentes a várias curvas de Itália. E eu ia como um mero espectador. Vamos ver o Livorno. Inclusivamente, cheguei a ver, vou a Verona, fui a Verona. Vamos ver a Roma, lá a Lazio. Ia como mero espectador. Chegava lá, observava, tirava as minhas fotos, naquele tempo, anotava as minhas coisas das músicas, anotava as frases que eu achava piada, via como é que era a movimentação da coisa, tentava entender a cena da curva de cada um, tentava entender a identidade de cada um e pronto. É isso, basicamente é isso. Eu não me dava com as curvas, ok? A única curva com que eu me dei era sempre com a curva Fiesole da Fiorentina, onde eu tinha os meus amigos. Com mais nenhuma curva italiana eu me dei. Era gente conhecida em Génova, em Milão, em Torino, não sei o quê, e pronto. E ia ver jogos, mas não, a minha ligação era só perguntas do Verona. Depois temos aqui outro que diz: boas, grande Miguel Leão, antes de mais quero-te dar um bem-aja a toda a rapaziada de 1906, agradecer-te por toda esta iniciativa e grande criação, claro, a ti e a todos os que andam aí nos bastidores e que têm ajudado. Tenho acompanhado todos os diretos e já acompanhava as tuas cenas como não podia deixar de ser. Já era para te ter escrito antes e por isso aqui vai um poema e 2 perguntas. Leões honrados odeiam os filhos da puta desdentados. Leões honrados não deixam mulher e filhos maltratados. Leões honrados nunca
ninguém, ao contrário desses Zés ninguém. Leões honrados não vergam, ficamos sentados à espera dos lampiões, mas nunca chegam. Leões honrados não temem lampiões miseráveis, abortos falhados. Leões honrados só desejam ver esses filhos da puta esmorraçados, esfaqueados, apedrejados, violados, queimados, torturados, completamente massacrados, mas que se mantenham vivos para serem enterrados. E eu queria que falasses um pouco sobre o que aconteceu no início de 2015, quando o atual presidente da JL foi detido e um grupo de homens invadiu a casinha com a intenção de controlar e gerir a claque, com a intenção de mudar o panorama que se está a viver dentro da claque. Se puderes falar um pouco acerca do que aconteceu e dar a tua opinião sobre isso, agradecia. Sei que és um rapaz bem informado sobre estes acontecimentos. O que achas que podia ter acontecido se aquele golpe tivesse corrido bem? Eu vou-te já responder a isto, que é rápido, antes do coisa. Eu não te vou responder porque eu não sei ao certo completamente bem tudo o que é que se passou. Sei que ainda está sob investigação, ainda há gente que está a responder sobre isto, e então, por isso, como está ainda sobre coisa, eu não vou responder, apesar de eu achar que eu não sei os pormenores todos, mas também por estar ainda sob investigação, eu prefiro não me pronunciar sobre isto. Um dia, se eu souber mais alguma coisa, eu digo-te, na boa, sem problemas. Aqui é jogo aberto, tudo tranquilo. Outra questão sobre os ultras do Verona, já tinha falado no último direto, mas se pudesse aprofundar um pouco a história deles, agradecia essa aula de história. Assim me despeço, tudo bom para ti e para a rapaziada. Já agora queria mandar um abraço para o Dário Souza, Eliane Enoch e toda a JL Algarve, Turma da Mamãe e João Martins, JL do Cacém. Um grande abraço para o Dário Souza, para a Eliane Enoch, para toda a JL Algarve, Turma da Mamãe e João Martins da JL do Cacém. Abraço para todos. Sobre o Verona já te vou responder, porque aqui o último também acaba, o Leandro do Rio de Janeiro, do Brasil, do Coisa Carioca do Brasil. Olá amigo, tudo bem? Queria-te pedir, se for possível, contar as suas histórias sobre os ultras do Verona. Fiquei bem animado e curioso. Eles têm rivalidade com o pessoal do Kiev Verona? Também se pudesse falar de ultras boas e famosas da Série B italiana, um forte abraço, estamos juntos. Outros ultras da Série B italiana, hoje não vamos falar. Mas eles não têm rivalidade com o Kiev Verona porque o Kiev não existe. O Kiev é meia dúzia de gatos. O Kiev é o clube Zé lá de Verona, não dá para comparar com elas, com o grande delas. Então, a rivalidade é só opção da mesma cidade, odeiam-se por isso, mas não dá para comparar. Verona e Livorno, para terminar. Livorno, uma cidade portuária, uma cidade de estivadores, docas, cidade italiana, expoente máximo do comunismo, grupo extrema-esquerda, as BAL eram de extrema-esquerda, tinham a sede das BAL, onde alguns pessoal que chegou a estar, eu tinha uns amigos do Livorno, que uma vez estiveram em minha casa em Lisboa, que era o Michele, o grande Michele, tenho o Davide e houve até um rapaz do Livorno que chegou a viver em Lisboa a estudar, que era o Francesco, que eu cheguei a levar ao Alvalade. Isto aqui mostra que eu tinha amizade com o pessoal do Livorno, também tinha amizade com o pessoal do Verona, mostra que a cena política, em termos de futebol, para mim nunca existiu, ao contrário de agora, para mim a questão política nunca existiu, hoje existe, e eu dava-me bem com toda a gente. O pessoal do Livorno, eu cheguei a estar na sede deles, a sede deles era uma coisa escura, uma cena coisa, tinha a foto dos quatro, do Marx, do Engels, do Lenin, do Stalin, dessa gente toda, era foices e martelos por todo lado, não usavam o vermelho, usavam a cor deles do Livorno, o amaranto, e pronto, uma cidade hostil. Qualquer clube que fosse chegar a Livorno era um problema. Quando eram clubes identificados com a direita ou com a extrema-direita, mais problema ainda. Sempre foram muito leais nas lutas, não eram coisa. Faziam a vida negra a qualquer um que lá ia, e quando viajavam, seja na Série B como na Série A, era sempre entre as fertas maciças, com muita gente, muitos autocarros, inclusivamente uma das vezes que eu estive em Itália e que eu fui a Verona ver a bola, na vinda para baixo, nada a ver com o pessoal de Verona. Eu fui ver Verona Ascoli, que é sobre isso que eu vou falar a seguir, e na vinda para baixo, para Firenze, eu parei numa estação de serviço e vinham os gajos do Livorno, não sei de onde, uns 50 autocarros, uma coisa impressionante, e apanharam uns gajos num carro, não me lembro que clube era, e que desses gajos todos dos autocarros, só houve um que disse assim: eles são 4, vão só lá 4, e não deixaram mais ninguém ir. E os 4 foram lá para confrontar com os outros 4, não sei o quê, depois os outros zarparam, ou seja, leais
e tinham uma curva fodida e um ambiente sempre muito hostil em Livorno. Muito respeito pelo que eram as Brigate Autónoma Livornese, inclusivamente em termos de cânticos, eram bem originais, tinham alguns cânticos eu até cheguei a adaptar 2 cânticos deles para o Sporting, que só eles é que cantavam, e pronto. Grande respeito pela curva do Livorno. Verona, depois de tudo o que eu falei da última vez, até já me dei as costas, foda-se, espera aí. Verona, depois da explicação que eu dei da última vez, Brigate Gialloblu, início dos anos 70, gemelágio mais antigo da Fiorentina. E o Livorno também tinha gemelágio com a Fiorentina, por isso é que eu tinha contactos de um lado e no outro. Até que houve uma altura, só para vocês verem a seriedade do pessoal do Livorno, que disseram aos gajos da Fiorentina: não dá para continuar com os 2 gemelágios. Porquê? Porque quando a Fiorentina jogava, ia um gajo do Livorno e um gajo do Verona, e juntavam-se todos lá na curva e aquilo, o ambiente não era o melhor. E houve uma altura que o pessoal do Livorno se chateou, não sei porquê, e disseram aos gajos da Fiorentina: é assim, só dá para continuar com o gemelágio, ou nós ou eles. E a Fiorentina disse que o do Verona a gente não vai acabar porque é o mais antigo que nós temos, não sei o que mais, e o Livorno acabou o gemelágio com a Fiorentina. Está aqui a história do Livorno. Verona. Fui a Verona, fui ver o jogo com o Ascoli, foi o único jogo na minha vida que eu vi com bola cor de laranja, estava menos 10 graus, um frio do caralho, no Bentegodi. Eu fui de Florença para Verona. O meu irmão Veríssimo, chegámos a Verona, a gente entrou, subimos as escadas, cá em cima era tudo pessoal assim, vestido decentemente, com traje, nada dessas coisas muito modernaças, rapaziada já trintona, quarentona, poucos jovens, curva completamente cheia. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida um jogador negro chamado Papavaigo, que jogava no Verona. Há uma substituição à segunda parte. O Papavaigo entra para o lugar de um jogador do Verona que saiu, branco, e o Papavaigo entra em campo e o estádio, a curva toda, a fazer para o próprio jogador do próprio clube. Nunca tinha visto. E nunca mais vi depois disso. Inclusivamente, cada vez que ele tocava na bola, os do próprio clube, do Verona. Há um gol do Verona que eu não me lembro quem é que marcou. Os jogadores do Verona, para festejar o gol, vão todos, abraçam-se todos, deixaram lá ele de lado, não foram lá. Ele, para bater um pontapé de canto, ele foi bater um pontapé de canto, eles, o pessoal do Verona, vejam a cena que era o ódio racial, uma cena brutal, que eu nunca tinha assistido. A gente bebia umas coisas que é Borghetti, que é aquele café com grapa que vendem no estádio, e comprava-se lá dentro. E eles vendiam vinho quente, que era o vinho brulé. Andavam uns gajos só com aquelas coisas atrás, em vez de ser Coca-Cola, era vinho quente, vinho brulé, e serviam aquilo num copo. E eu e o Veríssimo, pimba, tivemos a mão, era muito barato, vimos daquilo à brava na bancada, vinho quente, muito bom, frio do caralho, bola cor de laranja, a única vez que vi ao vivo um jogo com bola cor de laranja. Porque o campo estava branco quase, muita neve, muita geada. O que é que eu ia dizer? Há uma altura em que há uma bola que ele vem buscar, e o pessoal todo, uma chuva daquelas coisas dos Borghettis, dos recipientes daquilo, tudo a mandar ao gajo e não sei o quê. Os cânticos deles, uma cena muito militarista, muita coisa. Pronto, no fim do jogo, a gente a descer as escadas do Bentegodi e via só, próxima transferta, iam a Palermo, só dizia assim: transferta a Palermo dia tal, encontro no aeroporto às X horas. Pronto, eram as transfertas deles. E o pessoal tudo a descer cá fora. Os gajos do Ascoli, por incrível que pareça, vieram para aí uns 100 ou 200 que estavam lá do outro lado, eram também de extrema direita, e cá fora eles procuraram confrontos com eles. O pessoal do Verona procurou bater nos gajos do Ascoli. Tentaram, só que pronto, a polícia fechou ali, não deu acesso e tal. Os gajos do Ascoli também a provocarem, não sei o quê, coisa, e pronto. Isto foi a minha cena de Verona. Eu fiquei de facto impressionado. Eu li as histórias, mas nunca pensei que fosse assim. É um ambiente fodido. É cortar a faca, não é fácil para estrangeiros e para mais gajos de cor, e pronto. E continua a ser, porque a mentalidade de Verona não muda. Eu conheço alguns gajos de lá, a mentalidade não muda.
Ficou aqui a explicação do Verona. Epá, já estou farto disto hoje. Está quase 1h30. Vocês andam-me a foder a vida, andam a dar cabo da vida. Eu vou para Budapeste amanhã, como eu disse, hoje ainda. E, epá, um grande abraço a todos. Vou aqui acabar com uma musiquinha que eu gosto muito. Rapaziada, salvem o direto, que os lampiões vão deitar isto abaixo. Atenção que o site segunda-feira está no ar. A gente, ao mesmo tempo que a gente está a fazer o site, a gente está a atacar os sites da lampionagem. Tentem atacar o site do Gil e aquele o Carnido, não sei o que, Benfica, não sei o quê, um site cá aí. Tentem atacar aí os sites deles e pronto. Forte abraço. Isto vai cair. Hoje foi quase 1h20. Foi o maior direto de sempre. Os 25 diretos vão estar disponíveis a partir de segunda-feira no site para todos. E forte abraço. Tchau, rapaziada. Acabamos aqui com uma grande música para da gente, do Sport. E pronto. Forte abraço mais uma vez. E ficou depois aquelas questões ainda para dizer, mas espero que tenham gostado, está bem? Em geral. Beijinhos a todos. Fui! Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Carnide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazigo.